Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita. Neste momento, vamos fechar levemente nossos olhos, nos concentrando naquilo que aqui viemos buscar. A paz interior, a força necessária para enfrentar os nossos dias. Todos nós temos necessidades, todos sabemos das nossas dificuldades. Porém, o Pai jamais abandona os seus filhos. Basta que tenhamos fé, nos resignamos com alguns atropelos da nossa vida e seguimos em frente. Então, para isso, meus irmãos, devemos sempre estar com um pensamento firme, devemos sempre vibrar com bons pensamentos e, principalmente, acreditar que nós estamos aqui para evoluir e não para sofrer. A Casa Espírita sempre traz essa luz sobre esse assunto. Então, vamos ter fé, coragem e seguir sempre em frente, que com certeza os nossos protetores espirituais estarão sempre ao nosso lado. Que assim seja. Boa noite, amigas e amigos. É uma alegria poder estar com vocês aqui nessa noite um pouquinho fria, né? Mas que o amor de Jesus, o amor de Deus e as energias positivas dos amigos espirituais que nos auxiliam aqueçam os nossos corações para que nós possamos aproveitar muito bem o tempo que nós investimos em estar aqui reunidos. O tema da noite de hoje nos remete a refletirmos um pouquinho sobre a obsessão. O título da nossa exposição é Libertação da Obsessão. E a nossa conversa vai ser baseada nesse livro aqui, A Linguagem do Coração, de Vinícius Lousada, que é um companheiro nosso aqui do Movimento Espírita do Rio Grande do Sul. Esse livro aqui traz grandes reflexões a respeito da educação dos sentimentos e da cultura da paz. E aí a gente pode imaginar assim, o que tem a ver obsessão com os nossos sentimentos, né? Com a educação dos nossos sentimentos e com cultura de paz. E ao adentrar na obra aqui, a gente vai ver que é muito interligado. Principalmente porque a obsessão acaba sendo uma consequência da deseducação dos nossos sentimentos. E para que nós possamos entender esse contexto, primeiro é preciso que nós entendamos o que é a obsessão. Muitas vezes a gente ouve falar na tal da obsessão, mas não compreende direito o que pode ser, né? Então diz-nos Kardec, lá no Livro dos Médiuns, que a obsessão ela é causada por espíritos que procuram impor a sua vontade, os seus pensamentos a alguém. Estou falando com as minhas palavras, para ser uma maneira um pouquinho mais clara. A obsessão é a ação incessante, a ação impositiva de um espírito que busca impor o seu pensamento a nós. Quando ele consegue impor esse pensamento, e nós o adotamos por nosso, nós começamos a agir de acordo com o que esse espírito deseja que a gente faça. Ou seja, nós viramos marionetes. O espírito nos dá uma orientação, a gente imagina que é nós mesmos que estamos pensando aquilo e a gente faz. Por isso é tão complicado o processo obsessivo. Porque a gente age imaginando que somos nós que estamos agindo, que estamos pensando, né? Na verdade somos nós que agimos, né? Mas imaginamos que somos nós que estamos pensando, porém estamos sendo comandados por um terceiro. E isso é extremamente perigoso. Porque nós temos o livre-arbítrio, que foi nos concedido por Deus para que nós possamos fazer escolhas de acordo com a nossa vontade, e não de acordo com a vontade alheia. E por isso o nosso amigo Vinícius nos traz essa reflexão frente à libertação do processo obsessivo. Porque para que uma obsessão se instaure, para que ela aconteça, é preciso que exista algo que nós chamamos de sintonia. Porque a obsessão sempre começa por uma imposição de pensamento.
É uma ligação mental. Mas para que esses pensamentos possam ser afins, é preciso que exista uma sintonia, tal qual a gente tem no rádio ou na TV. A gente sintonia determinada emissora de rádio ou de TV e a gente ouve ou assiste aquela emissora que nós desejamos. Mentalmente é a mesma situação. Quando nós assumimos uma frequência de pensamento, vão existir espíritos à nossa volta que vão sintonizar nessa mesma frequência. E aí se torna possível essa troca de pensamentos. Nós podemos ter essa troca de pensamentos com espíritos bons ou com espíritos mal intencionados. Dependendo daquilo que a gente está pensando. Dependendo daquilo que a gente está fazendo. Ou seja, é a lei de afinidade. Nós atraímos companhias físicas e espirituais de acordo com aquilo que a gente faz, de acordo com aquilo que a gente gosta. As companhias físicas é muito fácil a gente selecionar porque nós conseguimos vê-las, porque nós conseguimos ouvi-las, nós conseguimos senti-las, mas espiritualmente é um pouco mais complicado. Porque a grande maioria de nós não se dá conta dessa presença de espíritos à nossa volta tentando nos influenciar. E aqui a gente abre um parênteses bem importante sobre o influenciar. Espíritos bons não influenciam ninguém. Eles tentam ajudar. Eles dão ideias, mas não são impositivos. Os espíritos mal intencionados, eles são chatos, eles são repetitivos, eles são incisivos. Eles tentam comandar, porque essa é a vontade deles. E frente ao processo obsessivo, todos nós estamos sujeitos. Porque todos nós, em graus maiores ou menores, somos médiuns. Médium é aquela criatura, ou nós, né? Que somos dotados de uma faculdade que nos permite interagir com o plano espiritual. Todos nós temos a tal da mediunidade. Uns de nós de maneira mais proeminente, outros de nós de maneira muito mais sutil, mas todos nós a temos. Se não fosse a mediunidade, nós não poderíamos nem receber a ajuda do nosso espírito protetor, do nosso anjo de guarda. É uma via de mão dupla, né? Tem o lado bom e o lado ruim. Se nos permite o contato com os bons espíritos, com quem nos quer ajudar, também vai permitir o contato de quem às vezes deseja nos prejudicar. Aí é questão de escolha da gente. O que eu quero sintonizar? Com quem me quer bem ou com quem quer me prejudicar? E aí entra o tema da nossa conversa da noite de hoje. Como é que a gente faz para prevenir? Como é que a gente faz para se defender frente ao processo obsessivo? E nós começamos pelo tema do livro aqui, a educação dos sentimentos. Quando os nossos sentimentos estão descontrolados, é muito fácil que nós adentremos por caminhos no qual a gente se aproxima muito mais do instinto do que do sentimento. E aqui a gente abre um novo parênteses para lembrar que lá no Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que no princípio o homem era basicamente, ou melhor dizendo, puramente instinto. Depois passou num processo evolutivo a ter as sensações e por fim desenvolve os sentimentos. Então nós partimos de um extremo ao outro em questão de segundos, deixando de agir de maneira a ser baseado pelos nossos sentimentos e agimos de maneira baseada nos instintos. E quem age instintivamente não pensa. Ele age sem se importar com consequências. É assim que nós fazemos quando a gente coloca a mão numa panela quente. A gente sente que queima o dedo, a gente puxa a mão rapidamente. A gente nem pensa no que está fazendo, só tira a mão, porque sentiu algo ali que está me machucando. Agora, quando alguém briga comigo na rua, quando eu ajo instintivamente, se facilitar, eu vou pegar a pessoa pelo pescoço.
porque ali prepondera o instinto de sobrevivência. Mas quando eu ajo com o sentimento, com a razão, a minha reação será totalmente diferente. Porque aí pondera todas as conquistas que nós desenvolvemos ao longo dos séculos, ao longo das reencarnações que nós temos a possibilidade de experienciar aqui na Terra. Nós usamos a inteligência, nós controlamos os sentimentos, a gente ouve o que a pessoa está nos dizendo para entender o que ela está falando. E depois a gente vai conversar com ela para tentar se entender. Quando a gente age instintivamente, eu ouço o que a pessoa está falando, não para entender o que ela me diz, mas para responder. Quando ela der um segundinho para respirar, para puxar o ar, para falar de novo, eu já vou começar a largar tudo aquilo que eu estou acumulando dentro da minha garganta e do meu peito. Não dou tempo para entender o que a pessoa quer me dizer. E quando eu ajo assim instintivamente, é natural que nós percamos o controle emocional, que nós fiquemos nervosos, que nós fiquemos bravos. Ou seja, a gente baixa o nosso padrão vibratório e aí existem espíritos à nossa volta, porque a gente vive envolto num mar de espíritos. E quando a gente fala em mar, é bem literal, porque tem muito mais espírito à nossa volta do que a gente imagina. E esses espíritos aguardam o momento de que a gente possa criar aquela sintonia com eles. Criada a sintonia, aí eles nos incentivam a fazer aquilo que a gente já tem ideia de fazer. E nesse ponto é que é importante que nós aprendamos a entender o que acontece, para que possamos prevenir. E aí sim, entrar aqui no tema e aprendermos a nos libertar da obsessão. O passo inicial seria evitar que ela acontecesse. Mas imperfeitos que somos, é natural que esse processo aconteça, e aí a gente tem que aprender a se libertar. E o nosso amigo Vinícius traz aqui na obra uma série de detalhes que são muito importantes para que a gente venha aprender a desenvolver essa possibilidade de quebrar a sintonia, de nos libertarmos desses processos obsessivos, que acometem a todos nós, muito mais repetidamente do que a gente possa imaginar. Vou trazer um exemplo para vocês. Provavelmente, vocês já tenham visto um videozinho que anda pelo WhatsApp, aí, pelas redes sociais. É um videozinho bem antigo, mas é bem atual, porque traz uma experiência que é comum a todos nós. Nesse vídeo, que é feito por uma casa espírita lá de São Paulo, agora não me lembro o nome da cidade, mas nesse vídeo eles retratam uma senhora que ia à casa espírita acompanhada de 2 espíritos obsessores. Uma mulher e um homem. Né? Eram os espíritos obsessores dela, e essa senhora entra na casa espírita. E um obsessor conversa com outro e diz, eu vou entrar lá com ela para ver o que ela vai fazer ali dentro. E tenta entrar na casa espírita e não consegue, porque a casa espírita tem barreiras de proteção que não permitem que espíritos mal intencionados entrem dentro da casa. E aí o outro obsessor diz assim, espera que daqui a pouco ela sai. E aí fazem aqueles efeitinhos de vídeo, espera aquele tempinho e daqui a pouco sai aquela senhora de dentro do centro espírita. E ela sai envolta numa luz. E aquele obsessor que havia tentado entrar no centro fica apavorado com a situação e diz, olha ali, ela saiu daquele jeito, agora a gente não vai mais conseguir acompanhá-la. E outro espírito diz assim, espera um pouquinho, tu já vai ver. E essa senhora sai do centro espírita, vai caminhando na rua, e nos primeiros passos na calçada, em direção à sua casa, ela desatenta, bate no ombro de alguém que caminhava pela rua. E ficou brava com a situação. E nesse momento ela perdeu toda aquela luz, os obsessores sorriram e foram acompanhar ela de novo. O que a gente aprende com essa situação? Por mais que eu venha na casa espírita para buscar ajuda, ou seja, no templo religioso que for, porque todo templo religioso pode nos ajudar, porque Deus está em todo lugar. Mas quando a gente vem aqui na casa espírita
nós recebemos a ajuda dos benfeitores espirituais, nós saímos daqui envoltos em boas energias, mas se quando a gente volta lá fora, na rua, a gente consegue manter o nosso modo de ser de sempre, tudo aquilo que foi recebido aqui dentro, de nada vale. Porque eu vou angariar as mesmas companhias que estavam me esperando lá fora. Eu sou auxiliado para me libertar de uma obsessão, mas eu saio lá fora e angario outras, porque eu não mudo o meu jeito de ser. É a tal da sintonia. Por isso Vinícius Lousada fala na educação dos sentimentos, como uma das formas de nós nos precavermos contra a obsessão e de nos libertarmos dela. Precisamos aprender a ser pessoas diferentes, mudando a nossa postura em todos os instantes da vida. Aprendendo a ter paciência, a ser compreensivo, a ser tolerante, a ser amoroso, a ser atencioso. Em resumo, aprender a fazer pelo próximo o que eu desejo para mim mesmo, tal qual nos ensinou Jesus. Mas para que isso aconteça, eu preciso dar um passinho para trás e procurar fazer uma viagem que é muito curtinha, mas é muito importante. Uma viagem para dentro de mim mesmo. Para que eu possa entender quem eu realmente sou. Para que eu possa entender como eu ajo. Para que eu possa entender como eu penso. E aí sim eu vou ter parâmetros para que eu possa entender o que eu devo mudar. Mas para isso, nós precisamos de ajuda. Porque não é muito fácil. Visto que nós temos algo dentro de nós que nos dá uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande, um prazer muito grande, chamado ego. O ego nos infla. O ego nos leva a nos entender que nós somos a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais especial. Quando eu me olho no espelho, eu quase me apaixono. De tanto que o ego me induz a isso. E aí a gente imagina que todos os problemas da vida são consequências dos erros alheios, porque os outros me perseguem, porque os outros me caluniam, tudo os outros, nada é problema meu. E quando nós vivemos baseados nessa postura do ego, nós criamos uma fantasia à nossa volta que não permite que nós enxerguemos a nossa própria realidade. E isso, meus amigos, minhas amigas, não é de hoje, não é de ontem, não é do século passado. É de muitas e muitas reencarnações. Nós viemos aprendendo nas nossas experiências reencarnatórias a nos tornarmos melhores. Hoje nós somos muito diferentes do que nós fomos no passado, mas temos muito ainda a melhorar. E em função dos nossos erros do pretérito é que nós temos a possibilidade hoje de passar por esses processos obsessivos, porque os espíritos que se achegam a nós com o objetivo de cobrar algo é porque eles foram prejudicados por nós. E quando a gente fica sabendo de uma forma ou outra que passa por um processo obsessivo, muito mais do que ficar bravo com aquele espírito que está me acompanhando para me cobrar, eu preciso pedir perdão. Porque se ele me cobra, é porque eu fiz algo de errado para ele. E nós precisamos demonstrar para esses espíritos que nós somos uma criatura diferente. Para que não exista nele, ou melhor dizendo, para que não exista em nós aquilo que ele tanto quer cobrar. Um exemplo clássico disso, para quem assistiu o filme que retrata a vida do Divaldo, Divaldo, o Semeador de Estrelas, se não me engano o nome do filme. Lá no filme do Divaldo a gente vê, em determinados pontos do filme, a presença de um espírito obsessor que procurava perturbar o Divaldo. E lá no final do filme, Divaldo acolhe uma criança que fora largada às portas do orfanato ali que ele havia fundado, e leva essa criança para dentro da sua casa, advertido pela pessoa que ajudava a cuidar lá do orfanato, dizendo mais uma criança, e o Divaldo diz, não, nós vamos acolher aqui, ela vai ficar conosco.
E quando estava dentro de casa, já com aquela criança no colo, aparece aquele obsessor com o Divaldo. E pergunta para ele, tu sabe quem que é essa criança, né? E o Divaldo, eu sei. Aquela criança, numa reencarnação anterior, havia sido a mãe daquele espírito que perseguiu o Divaldo. E o Divaldo fala ao espírito, eu vou cuidar dela com todo o meu amor. Ela vai ser a minha filha daqui para frente. E ele disse, tu tens certeza disso? O Divaldo, eu tenho. E eu te prometo, eu vou cuidar dela como se fosse minha filha. E a partir daquele momento, aquele espírito se sente tão enternecido com o carinho, com o amor que Divaldo investe naquela criança, que ele abandona o intuito de prejudicar o Divaldo, de persegui-lo. E vai embora. Esse espírito tinha os seus motivos para perseguir o Divaldo. Não era por acaso. Mas o Divaldo conseguiu mostrar para ele que ele era uma pessoa diferente. E que não havia mais motivos para perseguição. E nós podemos fazer isso também. Mais do que isso, nós devemos fazer isso também. Precisamos aprender a ser pessoas diferentes. Utilizando a oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui reencarnados para aprender a educar os nossos sentimentos, para nos tornarmos pessoas melhores. Mudando o nosso modo de ser para uma postura mais adequada àquela pessoa que nós desejamos ser. Porque todos nós queremos ser melhores. Mas para que sejamos melhores, precisamos nos esforçar para isso. E ninguém poderá fazer isso por nós. É um trabalho íntimo de cada um. E não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, para dizer que tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. É uma análise que cada um de nós precisa fazer e cada um de nós terá a sua resposta de acordo com a sua necessidade, porque nós somos uns diferentes dos outros. Mas da mesma forma devemos todos nos empenhar nesse propósito, a fim de que aprendamos a ser diferentes e utilizemos esse tempo que Deus nos concede para que realmente evoluamos. E para nos ajudar nisso também, existem outros detalhes que vão nos ajudar bastante. Algo que a Casa Espírita nos oferece e que faz toda a diferença, esse trabalho que a gente faz aqui, das exposições doutrinárias. Nós temos também o trabalho de passes, onde nós recebemos o auxílio, e os desencarnados também. Na exposição espírita, nós temos a oportunidade de refletir sobre inúmeros temas que muitas vezes são trabalhados pela espiritualidade para tocar o coração de cada um de nós, a fim de que façamos intimamente reflexões profundas e tenhamos os subsídios que precisamos para dar início à nossa transformação íntima. O passe nos ajuda a renovar as energias, a renovar o nosso ânimo, a fortalecer a nossa fé, a dar-nos alegria, coragem, para que venhamos enfrentar as dificuldades do dia a dia, envoltos nessas energias benfazejas que a equipe espiritual que trabalha aqui na casa, em nome de Jesus, traz a cada um de nós. Mas da mesma forma como aconteceu com aquela nossa irmã da história que eu contei para vocês, quando a gente sai lá fora, a gente precisa fazer um esforço para manter a sintonia com aquilo que a gente buscou aqui dentro. Nós já fizemos a parte mais difícil, que é vir até a Casa Espírita. A gente vem aqui, a gente recebe ajuda, e a gente sai daqui envolto em energias de uma forma tão intensa que a gente não pode nem explicar. Mas quando a gente sai lá fora, a gente deve fazer também o esforço de nos manter sintonizados com essas energias e nos sentir contagiados por elas, para que a gente mantenha a serenidade, a tranquilidade, a paciência em todos os instantes da nossa vida. Outra ferramenta que precisamos aprender a utilizar para que venhamos nos precaver, para que venhamos nos libertar dos processos obsessivos, é a oração. E aqui a gente abre um parênteses,
que é também uma advertência, que muitas vezes nos processos obsessivos, que acabam sendo um pouquinho mais severos, a gente não consegue nem orar. Eu tento fazer uma oração e não consigo. O pensamento foge. Aí eu tento pegar um livro para ler uma oração ali no livro, para me ajudar. Acontece alguma coisa, ou foge o pensamento, ou eu caio o livro da mão. A gente faz um esforço e não consegue fazer oração. Isso é um sintoma que nos leva a entender que nós estamos passando por um processo obsessivo. E nos adverte que nós devemos nos esforçar. Porque se eu não consigo me ligar a Deus, como é que eu vou fazer para vencer isso sozinho? Outro sintoma que pode nos mostrar que nós estamos com um processo obsessivo é aquela ideia que nos vem à mente, ou melhor dizendo, aquela sensação que nós temos de que nossa mente está sendo penetrada por um outro pensamento. A gente sente que tem um pensamento diferente na minha mente, me trazendo outras ideias, coisas que eu nunca pensei na minha vida. Daqui a pouco, do nada, me dá uma ideia de ficar nervoso, de ficar bravo, de brigar com alguém. São sintomas que nos levam a entender que posso estar passando por um processo obsessivo. E quando eu sinto isso, o que eu faço? Venham buscar ajuda, gente. Conversem com o pessoal aqui da casa, façamos um atendimento fraterno. Os nossos irmãos que trabalham aqui conosco, nos darão todo o carinho, toda a atenção que nós precisamos para nos ajudar nesse propósito. Porque nem sempre é fácil se libertar de uma obsessão. Mas quando a gente aprende os seus mecanismos, a sua forma de ação, tudo fica mais fácil. E para aprender isso, a gente tem aqui na casa também os grupos de estudo, que trazem um papel muito importante. Porque, amigos e amigas, tudo aquilo que Jesus nos ensina, tudo aquilo que é ligado à religiosidade, não é para estar preso nos livros, não é para estar lá no mais alto dos céus, é para estar no nosso coração e para ser aplicado à vida. E tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz, nos ensina, é para que nós apliquemos no nosso dia a dia. E os nossos grupos de estudo, tanto o estudo da doutrina espírita quanto o estudo da mediunidade, nos ajudam a aprender a aplicar os ensinamentos de Jesus no dia a dia. Para que assim nós tenhamos uma forma de nos precaver e nos proteger contra esses processos de obsessão. Jesus já trazia os seus ensinamentos em parábolas, justamente para que entendamos que são para ser usados no dia a dia, na relação com as pessoas, encarnadas e desencarnadas. Mas muitas vezes nós imaginamos que esses pensamentos, que esses ensinamentos, que essas diretrizes do Cristo são algo inalcançável para cada um de nós. Mas elas estão intimamente ligadas a gente e precisam ser vivenciadas em todos os instantes. Quando nós nos unimos a Cristo, através de bons pensamentos, através de boas atitudes, através da prática da caridade, através do amor, nós criamos à nossa volta um escudo protetor que nos possibilita essa prevenção aos processos obsessivos, mas que é decorrente do esforço que cada um de nós empreende nesse processo de transformação íntima, nesse processo de evolução, nessa vontade de se tornar uma pessoa melhor. Kardec nos ensina, em O Livro dos Médiuns, que a mais eficiente forma de afastar a presença, a companhia de espíritos inferiores é atrair à nossa volta a presença dos bons espíritos. E lembrando de que nós estamos sempre acompanhados de espíritos que se afinizam conosco, nós precisamos refletir. O que eu preciso fazer para que eu possa ser agraciado
para que eu possa ser presenteado com a presença dos bons espíritos à minha volta. E essa é uma questão que eu deixo para cada um de vocês pensarem um pouquinho. A gente sabe a resposta, mas é preciso que reflitamos. O que eu devo fazer para que os espíritos bons sintam prazer em estar me acompanhando? O que eu preciso fazer para ser merecedor da companhia dos bons espíritos? Tenhamos certeza que capacidade não nos falta. Muitas vezes o que nos falta é um pouquinho de esforço. Porque é muito fácil a gente sintonizar com as energias que envolvem o nosso planeta. E nós sabemos que vivemos num mundo de expiações e provas. Mas a gente pode se libertar da negatividade que envolve o mundo, nos esforçando por estar ligados às energias boas, aquelas energias que a gente quer ter à nossa volta. Através do nosso esforço, tudo será melhor. Tenhamos certeza, amigos e amigas. E jamais esqueçamos, a proteção divina está conosco sempre. Mas por mais que Deus queira a nossa felicidade, nem Ele, nem os seus emissários podem fazer por nós o que nós devemos fazer. Tenhamos essa noção de responsabilidade e nos esforcemos, tendo a certeza que os nossos esforços serão recompensados. Eu agradeço a atenção dos amigos e das amigas, agradeço a paciência de todos e a coragem de enfrentar esse frio para a gente conversar aqui um pouquinho, mas tenho certeza que todos nós sairemos daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Eu convido os nossos companheiros aqui da casa para que se posicionem junto conosco aqui para que façamos o nosso passe coletivo, juntamente com a nossa prece de encerramento. E eu convido os amigos e as amigas a manter o pensamento elevado, sintonizados com essas energias divinas que nos envolvem, lembrando de Jesus nesse momento, e cada um de nós intimamente conversemos com Ele, dizendo assim: obrigado, Jesus, nosso amigo de todas as horas. Tu, Senhor, que conhece as nossas necessidades, sabe do quanto precisamos de Ti, te pedimos que traga-nos o Teu auxílio, as Tuas bênçãos, a Tua paz, o Teu amor, a fim de que nos sintamos motivados a seguir perseverando pelos caminhos da vida, neste mundo de expiação de provas, neste vale de lágrimas, onde somos incessantemente postos a aprender. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar os desafios do dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, a aprender as boas lições que a vida nos oferece, a fim de que assim nos tornemos pessoas melhores. Ajuda-nos também, Senhor, a compreender os Teus ensinamentos e a pô-los em prática na nossa vida, a fim de que nos tornemos verdadeiras pessoas de bem. Que as Tuas bênçãos estejam conosco, nos amparando e protegendo. Te pedimos também, Senhor, que as Tuas bênçãos possam ser encaminhadas aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e estudo, a fim de que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também pelas pessoas que nós mentalizamos nesse momento, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, que as bênçãos de Deus possam envolver e proteger a todas, onde quer que estejam. E por fim pedimos pelas águas que nós portamos, rogando à equipe espiritual da casa que possam impregná-las com as suas energias benfazejas, trazendo também da natureza, da farmácia divina, as essências necessárias a que essa água se torne medicação, trazendo-nos o auxílio que tanto precisamos ao nosso bem-estar físico e espiritual. E assim sendo, Jesus, mais uma vez nós te agradecemos, rogando que o Teu amor nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. Que assim seja.